Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula. Desta feita, a videoaula 5, quocientes de liquidez. Videoaula essa dirigida para você que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que já trabalha na área e pretende se aprimorar mais um pouco nos seus conhecimentos. Para você que tem alguma necessidade especial no tocante à visão, eu estou usando uma camiseta preta. Meus cabelos são grisalhos, uso bigode e sou na cor branca. Vamos lá, a nossa agenda para esta aula, videoaula 5. Quocientes de liquidez. Vamos tratar isso. E nós vamos ver aqui quociente de liquidez, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral e solvência. Esses são os assuntos que nós vamos tratar. Gostaria de lembrar que está a continuação da aula, da videoaula 4, que nós apresentamos uma visão geral sobre análise por quocientes. E agora nós vamos tratar cada quociente que nós apresentamos lá num dos últimos slides da videoaula 4. Essa é a videoaula 5. Então, vamos lá. Se você está gostando da aula, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, divulgue nas suas redes sociais, que é muito importante isso, para você ter uma abrangência maior de pessoas beneficiadas com essas aulas. E, evidentemente, qualquer dúvida, mande para ama6@gmail.com, teremos imenso prazer em atender. Vamos à nossa aula. Quociente de liquidez, que você observar na videoaula 4, é o primeiro conjunto de quocientes que nós apresentamos. Quociente de liquidez. Então, na verdade, ele mede a capacidade da empresa pagar suas dívidas no curto e no longo prazos, com base nos recursos aplicados no ativo. Isso aqui é o conceito de quociente de liquidez. Você tem um ativo na empresa e o passivo, então ele mede isso, pagar as dívidas de curto e longo prazos com base nos recursos aplicados no ativo. Quem são os principais usuários desses quocientes de liquidez? São os credores de empresa, que estão preocupados com o risco de crédito concedido, com a concessão de novos créditos e assim por diante, para ver a situação da empresa com relação à sua liquidez. Na verdade, o valor, ou seja, o resultado obtido em cada quociente de liquidez é assim: quanto maior, melhor será a sua capacidade de pagamento. Quanto maior o valor obtido em cada quociente, isso implica que a empresa tem melhor capacidade de pagamento. Observe, para a gente adotar um padrão e ficar fácil o entendimento de cada quociente, no final a gente poder fazer uma análise sobre o conjunto de quocientes de liquidez, é importante que a gente parta de um balanço. Balanço esse que vai servir de base para todos os cálculos dos quocientes de liquidez que nós vamos apresentar nesta videoaula. Então, nós temos aí o ativo circulante, 30 mil, disponibilidade 18, estoque 8, contas CRCB 4, ANC não circulante 100 mil, RLP 70 mil e outros 30 mil, totalizando aí o lado do ativo com ativo total com 130 mil. O lado do passivo, passivo circulante com 20 mil, não circulante com 65 mil e o PL com 45 mil. Somando aí o capital do terceiro e PL dá 130 mil fechadinho esse balanço. Então, todos os cálculos que nós vamos fazer, todos os quocientes de liquidez, será com base nesses dados. Você observa que as demais aulas sobre os demais quocientes também a gente vai partir com esses mesmos valores, de tal maneira que a gente tem um referencial único para se calcular todos os quocientes que nós vamos apresentar. Então, vamos lá ao nosso primeiro quociente de liquidez que a gente trata é o liquidez corrente. Como é a liquidez corrente? Ou considerado também como liquidez comum, que mede a capacidade de pagamento no curto prazo. Basta você trabalhar, dividir o ativo circulante pelo passivo circulante, você vai achar o quociente de liquidez corrente. Ele varia muito em função do ciclo operacional da empresa. Como é o ciclo operacional da empresa, você tem uma variação entre o ativo circulante e o passivo circulante. A interpretação é quanto maior, melhor. Então, quanto maior o valor, melhor. A regra geral é o seguinte:
Os LCs, ou seja, a liquidez corrente da indústria é maior do que o comércio e é maior do que as prestadoras de serviço, né? A gente vai ver nos exemplos que é fácil de identificar os porquês dessa conclusão que nós mostramos aqui como regra geral. Liquidez corrente da indústria é maior do que o comércio, maior do que a da prestadora de serviço. Liquidez corrente, né? Conclusão, quanto maior for o ciclo operacional de sua empresa, maior será a necessidade de um elevado índice de liquidez para fazer face a você, evidentemente, ter condições de pagar aquilo que você deve no curto prazo, né? Então, capital circulante líquido, né? Nós vimos já na aula de análise vertical e horizontal, é o ativo circulante menos o passivo circulante. Se eu pegar aqui o ativo circulante, vai ficar o ativo circulante é igual a PC, né, mais CCL. Né? Passei o PC para cá, então o ativo circulante é igual ao passivo circulante mais o capital circulante líquido. Então, o que é a liquidez corrente? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, mas o que é o ativo circulante expresso em função do capital circulante líquido? É o passivo circulante mais o capital circulante líquido dividido pelo passivo circulante. E aí eu posso dizer que a liquidez corrente, né? Esse aqui é o denominador, está dividindo esse e esse, quer dizer, PC sobre PC, aqui vai ficar CCL, capital circulante líquido, sobre PC, aqui vai ficar 1, né? Mais CCL dividido pelo PC, né? Então você começa a ver que eu tenho outra maneira de expressar através de uma outra fórmula, a liquidez corrente. Se eu conheço o capital circulante líquido e conheço o passivo circulante, eu posso expressar diretamente que a liquidez corrente é 1 mais o CCL dividido pelo o passivo circulante, o PC, né? Outra maneira de expressar. Nós expressamos lá com o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, e aqui nós temos outra fórmula que também você pode calcular a sua liquidez corrente, né? Vamos ver um exemplo da liquidez corrente, considerando aquele balanço que nós apresentamos anteriormente, né? Então, considerando o balanço apresentado no início como referência para os cálculos que você tem. E aí é fácil de perceber. O ativo circulante está aqui, ó, 30 mil, o passivo circulante, 20 mil, né? E aí, se eu aplicar, vai ser 30 mil dividido por 20 mil, a liquidez corrente é 1,5, né? Isso quer dizer o quê? Né? Qual é a conclusão que a gente chega? É que o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Na verdade, você observa aí uma folga de 50%, ou seja, para cada R$1 que eu tenho no passivo circulante, ou seja, dívida de curto prazo, eu tenho 1,5 de recursos aplicados no ativo circulante, ou seja, para saldar esta dívida, né? Esta é a interpretação que você dá para esse valor 1,5, tomando com base esses dados desse balanço que nós estamos tomando como referência, né? A liquidez seca. Alguém veio e pensou, puxa vida, veja, os estoques de uma empresa, eles às vezes têm dificuldade, né, de serem vendidos, né? Eu trabalho no comércio, né, na indústria, né? Então eu tenho dificuldade, às vezes, de me desfazer desse estoque vendendo. Então a liquidez seca nada mais é do que eu não considerar esse estoque para ver como vai a minha liquidez, né? Então, a liquidez considerada ácida, né, alguns autores chamam, e a liquidez que mede a capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo, sem contar, evidentemente, com os estoques, né? Pois em determinadas situações nós temos dificuldade de realização dos mesmos, né? Eis a maneira de eu observar a empresa, né? E aí nada mais é do que eu pegar o ativo circulante, tirar os estoques, dividido pelo PC, ou, uma maneira ou outra de ver, seria o disponível mais aplicações financeiras, né, de curto prazo, mais contas a receber, dividido pelo PC, né? Ou seja, disponível mais equivalência, né? Equivalente de caixa, mais o contas a receber, dividido pelo passivo circulante, né? Essa é uma maneira de eu ver essa liquidez seca, né? Uma liquidez ácida, né? E aí a interpretação também é assim, né? Quanto maior, melhor. Você observa, quando eu vou olhar a liquidez seca, eu estou muito preocupado em saber qual a influência do meu estoque na minha liquidez, né? Então, qual é a influência, se eu tenho muito estoque ou não, e assim por diante. E é fácil de perceber que, dependendo do ramo de atividade, por exemplo, indústria, comércio, assim por diante,
você vai ter liquidez seca com valores totalmente diferentes da liquidez corrente, né? Então, considerando esse exemplo aqui, nós observamos que estoque, né? Está aqui, o estoque tem 8 mil aqui, tá vendo no estoque? Então, na verdade, você tem o ativo circulante 30 mil, estoque 8 mil e o passivo circulante está aqui, 20 mil. Tá? Então, ao aplicar a fórmula, você tem 30 mil menos 8 mil, são 22 mil, dividido por 20 mil, 1,5. Observe que lá na liquidez corrente, nós tivemos 1,5 como resultado. E agora nós temos 1,10 como resultado. Né? Então, a conclusão que a gente chega é que o ativo circulante menos os estoques é maior ainda do que o passivo circulante. Ou seja, há uma folga de 10%. Para cada R$1 de PC, ou seja, dívida de curto prazo, eu tenho ainda 1,10 de recursos aplicados no ativo circulante menos estoque. Né? Essa empresa está indo bem, quer dizer, o estoque não tem grandes influências, né? Eu trabalho com estoque. A rotatividade desse estoque faz com que a cada momento eu não tenha tanta influência do estoque que eu estou vendendo continuamente na diferença entre o que é liquidez corrente e o que é liquidez seca. Né? Essa que é a interpretação que é dada. Lá no final a gente vai ver o conjunto desses quocientes de liquidez e fazer uma análise geral sobre eles. Né? Existe um quadrozinho que mostra liquidez corrente e liquidez seca. E aqui as considerações de nível, se ela é alta é baixa, se é alta e baixa. Né? No primeiro quadrante aqui, nós vamos ver o seguinte: se eu tenho a situação da liquidez corrente alta e a liquidez seca também alta, né, a empresa está em boa situação financeira. Quer dizer, o estoque não tem tanta predominância e eles são praticamente próximos um do outro. Né? Então, todos os dois são altos. Então, a situação financeira é muito boa. Nesse segundo quadrante aqui, nós temos a liquidez corrente baixa e a liquidez seca alta. Né? Isso também quer dizer que o estoque não tem grande influência. Embora eu tenha a liquidez corrente, né, essa situação financeira, em princípio, eu posso pensar que ela é insatisfatória, mas ela é atenuada pela liquidez seca, ou seja, eu não tenho muito dinheiro ainda investido em cada momento, né, no meu estoque. Né? Em certos casos, pode ser até considerado razoável, né, essa liquidez corrente, não baixa, né, razoável. Né? Já esse outro quadrante, nós vamos ter a liquidez corrente alta e liquidez seca baixa. Né? Diz que, em princípio, eu tenho uma situação financeira satisfatória. Né? A liquidez seca é baixa, né? Mas a baixa liquidez seca não indica necessariamente comprometimento da situação financeira. Em certos casos, eu posso ter problemas sérios, que seria o excesso de estoques encalhados. Quer dizer, eu fiz muito estoque, eu consegui gerar muito estoque na minha empresa, ou comprando para vender ou produzindo, e eu não estou conseguindo, evidentemente, vender esses produtos, eles estão encalhados. Né? Por isso que a liquidez seca é baixa. Ela é baixa porque na hora que eu tirei do ativo o correspondente de estoque, né, eu baixei significativamente o numerador da fórmula, que é ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. Né? E a liquidez corrente baixa e a liquidez seca baixa, aí não, eu tenho uma situação insatisfatória, né? A minha situação financeira é insatisfatória. Isso quer dizer que eu terei dificuldades, com certeza, de saldar meus compromissos no curto prazo, a não ser que eu tome algumas ações, né, ou decisões que façam com que melhore a situação da liquidez corrente e liquidez seca. Né? Outro quociente importantíssimo é a imediata. A imediata é no sentido de eu estar preocupado com aquilo que é caixa ou equivalente de caixa. Né? A minha disponibilidade, de um modo geral. Né? Então, é considerado um quociente de liquidez absoluta ou instantânea. Ele mede a capacidade de pagamento de dívidas apenas no curto prazo, contando com apenas as disponibilidades da empresa. Né? Então, curto prazo e com as disponibilidades. Está relacionado com o ramo de atividade da empresa. Né? Determinados ramos vão ter uma liquidez imediata alta, outros baixa, assim por diante, mas eu não posso pensar em nenhum desses indicadores que eu mostrei até agora, ou quocientes, de uma maneira isolada. O importante é eu analisar o conjunto desses quocientes de liquidez. Um especificamente sozinho pode estar numa situação ruim e os outros podem estar em situações melhores. Né?
Então, a liquidez imediata é disponibilidade dividido pelo passivo circulante, né? Então, a interpretação é quanto maior, melhor também, né? Vamos ver o nosso exemplo em cima também daquele balanço, que é referencial para todos os cálculos que nós vamos fazer a partir dessa aula, videoaula 5, né? Todas as aulas subsequentes, videoaulas subsequentes, são com base em cima desse aqui. Lá para tanto, você vai ver que vai aparecer uma DRE, vai aparecer também um detalhamento de algum item, quer dizer, esse passivo circulante é composto de quê, o passivo não circulante é composto de quê, para a gente calcular alguns outros indicadores, né? Por enquanto, nós estamos com essa primeira versão, eu diria, desse balanço patrimonial. Então, disponibilidades aqui é 18 mil, é fácil de perceber, ó, 18 mil, né? Então, a gente começa a trabalhar isso com facilidade, né? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, 18 mil, né? Aqui 18 mil. O passivo circulante aqui, ó, 20 mil, né? Tranquilo. E aí nós vamos aplicar a fórmula que é disponibilidade dividido pelo passivo circulante, né? E você encontra 0,90, né? Você começa a perceber que lá a liquidez corrente foi em meia, a liquidez seca passou a ser 1,1 e a liquidez imediata 0,90, né? Na verdade, você começa a perceber que não teve variações muito bruscas em relação uma em relação à outra, né? Então, qual é a conclusão? É que o disponível que eu tenho é menor do que o passivo circulante, momentaneamente, né? Insuficiência de 10%, né? Se eu tenho 0,90, eu estou com insuficiência de 10%, ou seja, para cada R$1 que eu tenho aqui no meu passivo circulante, no curto prazo, dívida de curto prazo, eu tenho apenas 0,90 aqui em disponibilidade para saldar de imediato essa disponibilidade, né? Como a gente falou, é um índice momentâneo, quer dizer, isso pode estar acontecendo hoje e pode ser que amanhã, por exemplo, né? Se eu tirar um novo balanço com a situação de amanhã, pode ser que esses valores sejam totalmente diferentes, porque entrou mais alguma coisa em caixa. Dependendo do dinamismo, né, dinamismo que há entre entradas e saídas de recursos, esse quociente ele pode ter comportamentos diferentes de um dia para o outro, né? É importância vital a gente destacar este ponto, né? Ele não é alguma coisa que a gente fique preocupado só porque deu essa variação aí de 0,10 negativo de um quociente para o outro, né? Então, na verdade, você tem aqui uma insuficiência de 10% que pode ser momentânea, né? Liquidez geral, né? Mais outro quociente, né, de liquidez. Liquidez geral, ele mede a capacidade de pagamento de dívidas no curto e longo prazo, contando com os recursos aplicados no ativo circulante e no realizável a longo prazo, né? Quer dizer, ele é mais abrangente do que os demais quocientes que nós apresentamos de liquidez, né? Porque ele considera não só, evidentemente, os recursos aplicados no ativo circulante, mas no realizável a longo prazo, que é não circulante, uma partezinha dele, e considera o passivo exigível da empresa, que é o PC mais o PNC, né? Então, qual é a interpretação? Também, quanto maior, melhor, né? Então, vamos ver aqui algum joguinho de fórmulas, né, para você ver como seria interessante. Capital de terceiro é justamente isso aqui, ó, PC mais PNC, né? Então, se eu pegar isso aqui e levar em consideração esse capital de terceiro, ele vai ser traduzido como que, né? Então, o capital próprio da empresa, se eu levar em consideração, é bom até eu fazer um gráficozinho aqui, para você entender mais facilmente, esse capital de terceiro, esse capital terceiro, capital próprio, está aqui, ó, né? Aqui está o balanço. Então, se eu começar a observar, eu tenho aqui, evidentemente, as duas partes. Eu tenho aqui o divisório aqui entre o capital de terceiro e o capital próprio, e aqui eu tenho o meu ativo circulante e o não circulante, né? Vamos ver nessa configuração. Então, quando eu penso nisso, eu estou pensando no seguinte: esse capital de terceiro estaria aqui dentro, né? O PC mais o PNC. Então, o capital próprio é isso aqui. Então, na verdade, o capital próprio é o AC menos, evidentemente, o PC mais o PNC. Né? Se eu subtrair, eu vou ver essa parcelinha que está aqui,
que isso quer dizer o capital próprio que está aplicado no meu ativo circulante, né? Na verdade, nesse momento, eu estou vendo o capital próprio que está aplicado no ativo circulante, né? Na hora que eu subtrair, eu estou preocupado em ver esta partezinha que está aqui, né? E esta partezinha que é de importância vital. Então, o que está aqui dentro, ó, aqui dentro, é justamente o AC como um todo, ó, tá vendo? O AC como um todo, menos o PC mais o PNC, ou seja, o passivo exigível, né? E aí eu tenho um conceito novo, que é esse pedacinho aqui, é capital circulante próprio. Veja que no exemplo que nós mostramos lá na liquidez corrente, nós calculamos o capital circulante líquido. Né? Agora eu tenho o capital circulante próprio, né? Então, meu ativo circulante menos o PC menos o PNC, se eu pegar aqui o AC, né, colocar aqui e passar isso para o primeiro membro, vai ser PC mais PNC mais o capital circulante próprio. Então, meu ativo circulante vai ser o PNC, né, mais o PC, mais esse pedacinho aqui, que é o capital circulante próprio, né? E aí é fácil de perceber que meu índice, no caso aí, meu quociente de liquidez geral, seria o AC mais o RLP dividido pelo capital de terceiro. Mas o que é que vem a ser o AC? O AC é o PC mais o PNC mais o CCP. Eu simplesmente substitui aqui, mais o RLP dividido pelo capital de terceiro. Né? Então, fazendo isso aqui, eu vou saber que meu LG, ou seja, minha liquidez geral, vai ser PC, né? Se eu levar em consideração aqui, ó, PNC mais PC, isso é capital de terceiro. Vai ser capital de terceiro mais CCP mais RLP. Então, isso quer dizer capital de terceiro mais capital circulante próprio mais realizável a longo prazo dividido pelo CT, né? Capital de terceiro. Se eu fizer essa divisão, CT sobre CT dá 1, CCP, capital circulante próprio dividido pelo capital de terceiro, e mais RLP mais dividido pelo CT, né? Se eu fizer uma condição assim específica e considerar que meu RLP, ou seja, meu realizável a longo prazo é 0, eu cheguei à conclusão que meu LG pode ser expresso também por 1 mais capital circulante próprio dividido por capital de terceiro, né? Observe que lá, como calculamos a liquidez corrente, né, você veja que aparece aqui na expressão o capital circulante líquido, né? Capital circulante líquido dividido pelo capital de terceiro, né? Lá no caso especificamente o PC, lá aparece capital circulante líquido dividido pelo PC. Aqui na liquidez geral também eu posso ter essa nova fórmula, que é eu trabalhar isso de tal maneira que é levado em consideração meu capital circulante próprio dividido pelo capital de terceiro, né? Outra maneira, outra fórmula de você trabalhar, evidentemente, esses valores aí que você tem no caso da liquidez geral, né? Vamos continuando, né? Pegando aquele mesmo exemplo que nós tomamos aqui com relação ao balanço e aplicando, fazendo os cálculos, nós temos o ativo circulante aqui é 30 mil, o RLP está aqui, ó, 70 mil, o valor do RLP, né? Que faz parte aqui do ativo não circulante, mais o PC 20 mil, mais o PNC 65 mil, né? Aplicando aí esses valores na fórmula, você vai chegar à conclusão que aqui é 30 mil mais 70 mil, dividido por 20 mais 65, e você vai ter um quociente voltado para a liquidez geral de 1,18, né? Isso quer dizer o quê? Que no meu ativo circulante mais ANC, especificamente, né, o realizável a longo prazo, é maior do que o capital de terceiro. Ou seja, há uma folga de 18%. Ou seja, para cada R$1 que eu tenho de capital de terceiros, aí eu estou envolvendo o passivo circulante mais o não circulante, ou seja, estou considerando o passivo exigível, há 1,18 de recursos próprios no ARLP mais AC, né? Entenda que aqui no caso específico, o ANC é simplesmente somente o realizável a longo prazo, né? Essa é a conclusão que a gente chega, né? E aqui a solvência, mais outro quociente importante, né? Primeiro, mede a capacidade de pagamento de dívida no curto prazo e no longo prazo, utilizando os recursos aplicados no patrimônio. Você veja que a solvência
ela é um indicador e ela é um quociente muito mais abrangente do que todos os demais anteriormente aplicados no tocante à liquidez, né? Então, a solvência seria o AC mais o ANC, quer dizer, o ativo total, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. É como se eu estou dividindo o ativo total pelo passivo exigível. Isso é que é a solvência da empresa, né? E aí é que a gente diz que a empresa é insolvente, não é insolvente, ela tem tendência evidentemente, a falência e outras coisas mais, desde que analisados, evidentemente, com outros índices, né, em conjunto, né? Então, a interpretação também é assim, quanto maior, melhor, né? Então, considerando o mesmo exemplo, nós temos o AC aqui de 30, o ANC de 100 mil, está aqui, ó, o PC de 20 e o PNC de 65 mil. Aplicando a fórmula, seria 30 mais 105, né? 30 mais 100 mil, dividido por 20 mil mais 65, 1,53, né? Dá 1,52 alguma coisa, nós estamos estabelecendo duas casas decimais, então ficou 1,53. Isso quer dizer o quê? Que meu ativo total é superior a meu capital de terceiro, ou seja, meu passivo exigível, né? Na verdade, há uma folga de 53% para cada R$ 1 que eu tenho de capital de terceiro, que eu tenho que saldar, eu tenho 1,53 de recursos aplicados no meu ativo total, né? Meu ativo total cobre esses valores, né? Então você começa a perceber que também a nível de insolvência também ela está bem esta empresa, né? Então a solvência em si, a gente tira algumas conclusões. Qual é? Primeiro, se a solvência ela é maior que 1, ou seja, quanto mais elevado, melhor a situação da empresa. A situação da empresa está boa. Se a solvência igual a 1, a gente diz que a empresa está operando em estado de pré-insolvência. E se a solvência é menor que 1, a gente diz que a empresa está em estado de insolvência, ou seja, ela está com passivo a descoberto, né? Situação crítica, né? A empresa está quando está com uma solvência menor que 1, né? São as três situações, maior que 1, é o desejado, 1 seria o limite, né? Seria o divisor de águas, e menos 1 seria operando no estado de insolvência, né? Então, resultados. Quer dizer, nós aplicamos aí o índice de a liquidez corrente, a liquidez seca, a liquidez imediata, a liquidez geral e solvência, né? E agora vamos resumir esses valores apresentados num quadro, né? Corrente, seca, imediato, geral e solvência, cada valor, 1,50, 1,10, 0,90, 0,18 e 1,53. Aqui nós, para a gente se lembrar do que foi aplicado, nós colocamos aqui as fórmulas, né? E começamos a perceber coisas interessantes. Veja, a empresa, a gente começa a perceber, com este balanço, que a gente está tomando como um caso teste, né? O estoque dela não tem tanta predominância no momento que a gente calculou, porque uma variação muito pequena, né, entre a liquidez seca e a liquidez corrente. A liquidez imediata também está muito boa, está muito próxima de 1, quer dizer, a paridade de você ter para cada R$ 1 no passivo circulante, você ter também disponibilidade imediata, R$ 1. Lembre-se que o índice de liquidez imediata ele é voltado para um momento, né? Ele é aquele momento. O dinamismo que há na disponibilidade da empresa pode ser que esse valor varie, né? Então, o 0,90 é como se fosse assim, eu tivesse um flash, né? Naquele momento que foi calculado. A liquidez geral também está boa, que está acima de 1, né? E a insolvência também, quer dizer, esse balanço reporta uma situação de uma empresa que ela está numa situação muito boa, né? Analisando sob a ótica dos quocientes de liquidez, essa empresa está bem. Né? Sob a ótica da liquidez, ela está bem. Quer dizer, o estoque não tem tanta predominância. A gente começa a observar que se você fizer um cálculo disso, tomando como referência o balanço, por exemplo, de um supermercado, né? Uma loja âncora dessa, de supermercado, que tem um estoque imenso, né? Quer dizer, o estoque representa muito do ativo, você vai ver que na hora que você tirar o valor de estoque para calcular a liquidez seca e comparado com a liquidez corrente, você vai ter uma queda abrupta, né? Com relação à liquidez seca, né? A liquidez seca passa a ser muito baixa em relação à liquidez corrente.
porque o estoque é significativo naquele momento, né? É tanto que a grande preocupação que nós temos em determinadas empresas é se preocupar com o estoque, porque o estoque, se ele for moroso, né, ele tiver morosidade de realização, ele tem impacto na liquidez seca, né? E estoque implica em custo, né? Quanto mais estoque, mais custo eu tenho, custo do manuseio, a parte de seguro, né? A acomodação desse estoque e armazenamento no caso do estoque e outras coisas mais. Então tem sempre custo envolvido, né? Então o estoque é um item importantíssimo em determinadas empresas, que seja numa indústria também, né? De fabricação, o estoque também às vezes é muito representativo. Então, a importância vital a gente lembrar que o conjunto de índices, no caso aí que nós estamos tratando hoje de liquidez, é que é importante ser analisado. E aqui vamos comentar um pouquinho sobre o ativo circulante e seus riscos, né? Observe, disponível. Qual é o risco que ele tem? É um desfalque, um desvio, mas depende exclusivamente da empresa, né? A empresa pode ter controles, né, os mais diversos, que faça com que não aconteça nem desfalque, nem desvio, nem fraude, nada no meu disponível, quer seja dinheiro em caixa, em banco, em aplicações e assim por diante. Basta você ter um sistema de controle interno que, evidentemente, facilite você controlar de uma maneira eficiente e eficaz o seu disponível. Quando a gente vai tratar de duplicados a receber, aí não. Você veja que eu dependo de terceiro, né? Duplicados a receber, meu contas a receber, eu posso ter inadimplência. Inadimplência está além dos meus controles, né? Depende do momento, né? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a questão de inadimplência aumenta significativamente, né? Às vezes temporária, mas é. Então depende de terceiro, depende de alguém saldar os seus compromissos. O importante é que eu tenha adimplência do meu contas a receber, que meu contas a receber é evidentemente vencido, ele seja tendendo a zero. Isso é que é uma situação boa. A vencer não, mas o vencido seja tendendo a zero. Isso é que é o conceito de você ter uma adimplência, né, boa, né? Então, duplicados a receber depende de terceiro. Estoque já é problemático, porque estoque depende de roubo, de obsolescência, de incêndio, da não venda, ou seja, depende da empresa, a nível de eu guardar com segurança meu estoque, né? Ter seguro para aquele estoque, mas em caso de incêndio eu ter como repor aquele estoque, né? Ter como ser ressarcido do sinistro, mas também depende da conjuntura do mercado, a conjuntura econômica, que às vezes você faz com que esse estoque não seja realizado da maneira que você pensou na hora que você formou esse estoque, quer seja indústria ou comércio, né, de um modo geral, né? Então, quando eu penso em prestadora de serviço, os estoques geralmente são menores, mas quando eu penso em indústria e comércio, são estoques grandes. O supermercado tem um estoque muito grande, uma indústria de máquinas pesadas tem um estoque também muito grande. Então, roubo, obsolescência, quer dizer, eu tenho que estar me preocupando com alguns itens importantes para que esse estoque ele não me traga prejuízos maiores, né? A nível dos cálculos do meu coeficiente de liquidez, especificamente no coeficiente de liquidez seca, né? E o passivo circulante é líquido e certo, eu devo e tenho que pagar, né? Eu tenho que pensar assim, né? Então, o passivo circulante, eu formei esse passivo, eu posso ter mais critério na formação do meu passivo circulante, no curto prazo, como também no meu passivo, evidentemente, não circulante, de longo prazo. Eu tenho mais critério de se utilizar melhor a formação desse passivo. Tanto que nós temos uma aula que tem estrutura de ativo e de passivo. Lá nós falamos sobre isso, né? Sobre estrutura de ativo e estrutura de passivo, e lá nós detalhamos muito como eu estruturar melhor o meu ativo e, principalmente, meu passivo de um modo geral, né? Aí estão os principais riscos envolvidos, ativo e seus riscos, e passivo, que é líquido e certo, né? Resumindo, nós vimos isso aí, ó. Para, evidentemente, os quocientes de liquidez, nós vimos quociente de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, liquidez geral e solvência, né? Então, temos aí um conjunto de itens voltados para quocientes de liquidez, no caso, voltados para analisar a empresa sobre esse viés, o viés da liquidez. E observe que a interpretação sempre é quanto maior, melhor, quanto maior, melhor, né? Então, queria agradecer a vocês. Se você está gostando da aula, gostou da aula, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, divulgue nas suas redes sociais e qualquer dúvida,
mande um e-mail para amamc@gmail.com. Teremos imenso prazer em atendê-lo, quer seja desta aula, dúvidas ou de outras videoaulas anteriores. Todas elas estão disponíveis lá no meu canal, o canal do professor Antônio Mercedes, no YouTube, canal do conhecimento, né? Agradeço a sua atenção e até uma próxima videoaula.